Olá, boa tarde. Como prometido é devido, aqui estou eu para vos falar um bocadinho sobre rotina, procrastinação, organização, disciplina, um bocadinho sobre esses temas que vos trouxe ontem nos stories. Então, para começar, quero iniciar aqui com uma frase que é a seguinte: a forma como tu começas o teu dia é a forma como vais conduzir ao longo do dia inteiro. Ou seja, a forma como tu acordas é a forma como vais conduzir todo o teu dia. E em torno desta frase, hoje tenho a dizer-vos, vamos estar aqui, espero eu, cerca de uns 30 minutinhos, e o meu objetivo é provocar-vos em uma pequena reflexão para que fiquem depois a pensar aí no que vos trouxe. Aproveitem então também para vos dizer que a correr bem. Na próxima semana estarei novamente aqui convosco, novamente na sexta-feira, por volta da 1 da tarde, para vos trazer uma nova reflexão. Está marcado, está agendado, apareçam aí desse lado que eu farei por estar aqui. Então, vamos por isso ser realmente intencionais aqui nas nossas ações, vocês desse lado e eu aqui deste, e todas as semanas farei para aparecer por aqui nestes horários, para já sexta-feira por volta da 1 da tarde. A partir de hoje temos encontro marcado e vai ser a minha forma intencional de vocês vai ser a minha forma intencional de vocês também analisarem o que é que correu bem ao longo da vossa semana, o que é que correu menos bem, o que é que foi mais inesperado, a forma como lidaram com isso e de se prepararem e planearem para a semana seguinte de forma consciente e realmente intencional também. Eu gosto das sextas-feiras tanto quanto gosto das segundas-feiras. À segunda-feira sinto toda aquela expectativa perante a nova semana. Já na sexta-feira permite realmente olhar em retrospectiva para a semana inteira e analisar o que é que posso melhorar ou não na próxima oportunidade. Então vou aqui entrar no tema que vos trago hoje, porque ninguém gosta de perder tempo, ninguém está aqui para perder tempo e o meu objetivo aqui é realmente agregar algum valor na vossa vida, já que optaram por estar aqui de forma intencional comigo e receber a vossa atenção e as vossas sugestões em retorno. Deixem-me só aqui, peço imensa desculpa. Desligar aqui os fones. Então, hoje vou-vos falar de produtividade, mas dentro da produtividade, que é um tema enorme, gigante, como vocês sabem, venho trazer-vos hoje umas ideias sobre a clareza. Já vos trouxe aqui um pouco da minha posição sobre a produtividade antes, também sobre clareza, mas penso que ainda não tinha associado aqui uma à outra e é isso que vos vou aqui fazer hoje. Ontem trouxe-vos nos stories, que entretanto também vou deixar aqui nos destaques do perfil, a forma como eu atualmente organizo as prioridades no meu dia. E basicamente começo pelas tarefas que considero realmente urgentes, aquelas que têm que ser feitas hoje, sem atrasos. Depois aquelas que são importantes, ou seja, têm que ser feitas ao longo da semana, por exemplo, ou ao longo dos próximos 2, 3 dias, e por aí fora. Depois podem realmente depois passar nos destaques e ver, e qualquer questão sobre esse assunto podem colocar por lá. No entanto, hoje vamos entrar aqui no tema da clareza, porque de nada te vai servir se seres a pessoa mais organizada na tua rotina, na divisão das tarefas ao longo do teu dia, da tua semana, se não tens clareza, se não sabes qual é o teu objetivo, o que é que queres alcançar em cada um dos passos que ali definiste, o que é importante para ti, o que é importante para o teu crescimento, para o teu bem-estar, e de modo a que possas inserir essas ações que são importantes para ti e encaixá-las na tua rotina diariamente, certo? Então, vou começar-vos aqui por partilhar convosco uma pequena história pessoal para vocês verem o quanto a falta de clareza realmente impacta na nossa vida e no nosso dia-a-dia. E isto é algo que se vai descobrindo e trabalhando, principalmente através do autoconhecimento. Há uns anos atrás, eu acreditava que ser produtiva era fazer muitas coisas. Trabalhar muitas horas, fazer muitas tarefas em volume. Ou seja, era acordar de manhã, lavar roupa, estender roupa, fazer pequeno almoço, almoçar, ir para o trabalho, por exemplo, trabalhava à tarde, ir para o trabalho, estar lá, vir já fora de horas, sair mais tarde.
E então naquele dia em que eu estava de folga, em que só ia ao parque com a minha filha, na altura só tinha a Leonor, que é mais velha, era para mim um dia perdido. Era um dia em que sentia que não tinha feito nada de bom, nada de útil. Um dia em que me sentia estagnada, parada. Nessa mesma linha, quero dizer que pronto, eu sempre gostei de ler, mas tirava ali 30 minutinhos no meu dia para ler e havia, por exemplo, louça para lavar, ou havia uma roupa para estender, ou para passar a ferro, eu ia ler, mas ficava sempre com aquele sentimento de culpa, aquele, epá, eu estou aqui, mas não devia estar aqui, devia estar a fazer aquela outra tarefa. E de seguida o que é que acontecia? Eu paralisava e acabava por nem ler, nem estender roupa, por exemplo. Nem lia, nem deixava de ler, não fazia nenhuma coisa nem outra. E claro que isto não era sustentável nem para mim, nem para quem me rodeava, nem para quem vivia comigo. Mas eu acreditava seriamente que o meu problema era falta de tempo. Falta de tempo para fazer tudo aquilo que tinha para fazer. Dizia eu, não é? No entanto, a vida dá voltas e há uns 3 anos, há uns 3 anos para cá, vi-me ali numa situação, num poço realmente fundo e a forma de sair dali foi realmente olhar para mim, para a vida que estava a levar e para os resultados que estava a ter dali. E desde essa altura tenho vindo aqui a aprimorar as minhas ferramentas e uma delas foi realmente fazer uma lista de tudo aquilo que eu fazia num dia comum. Um dia meu normal durante a semana. Se vocês soubessem o tempo que eu perdia a fazer coisa nenhuma, fica realmente espantada pela negativa, porque nunca foi aquela situação de vou só ali sentar 5 minutinhos no sofá. Ao final do dia, contas no papel, eram 2 horas aqui, a arrumar a cozinha, 3 horas ali sentada no sofá, no telemóvel, a fazer nada, a ver televisão, mais 1 hora acolá a arrumar um quarto, porque eu ia com o objetivo, por exemplo, de arrumar a roupeira, entretanto encontrava fotografias de há 5 anos atrás e punha-me a ver fotografias e depois encontrava o livro dos desenhos não sei de quê e punha-me a ver o livro e realmente expressava em toda a minha tarefa. E foi realmente surreal entender que a minha falta de clareza ali escancarada e o que essa falta de clareza em relação ao que era realmente importante para mim estava a fazer com a minha vida. Graças a Deus fui trabalhando isso, ainda trabalho diariamente. É um exercício diário e apontar para onde me estou a dirigir diariamente ajuda-me a manter a mente em ordem e ajuda-me a manter constante na minha ideia que o objetivo é ali que tens que focar, é para ali o caminho. A verdade é que a minha vida acabou por ir mudando desde aquela altura, tem vindo a melhorar de forma consistente. Não é rápido, atenção, mas é constante e dá para consigo perceber-me diariamente de pequenas melhorias. E com isto tenho-vos a dizer que sem clareza não consegues definir prioridades no teu dia-a-dia, na tua vida, ou do género, e tal, vou estudar um bocadinho, ou vou ver aqui um vídeo. Vou passar tempo com a minha família, ou vou na sexta-feira à noite, sei lá, sair com as amigas até de manhã. E depois, assim, eu ainda passava as melhores horas do meu dia na cama. Sim, porque eu já vos contei por aqui que, por exemplo, eu hoje acordo normalmente por volta das 5h30, 6 da manhã. Mais 5h30 do que 6 ultimamente. Por vezes um bocadinho mais tarde, por vezes um bocadinho mais cedo, porque também trabalho por turnos e não é constante, não é fácil manter sempre o mesmo horário de acordar, principalmente quando faço noites, como é óbvio. Mesmo que me deite por volta das 11, meia-noite, o que é raro, mas às vezes pode acontecer, no máximo 6 da manhã desperto, mesmo que o despertador não esteja ligado para esse horário. Naquela altura eu realmente dormia até tarde, mesmo depois de me casar, e o meu ex-marido até brincava com o assunto e dizia que ia acordar o dragão, tão mal-humorada que eu acordava e de tão sem objetivos que eu estava naquela altura. Eu realmente disparava para todos os lados. Ele ia-me chamar, eu começava a mandar vir, começava a chamar nomes, começava a resmungar, não fazia nada, ia de cara fechada fazer o que quer que fosse que tivesse para fazer. A minha garota vinha para brincar comigo e eu, sim, está bem, deixa-me. Estão a perceber o nível, não é?
Então, o que é que eu vos tenho a dizer? As melhores horas do nosso dia são aquelas que, assim que despertamos, por vários motivos, mas os dois principais é que acabam de acordar a vossa mente. Está limpa, é uma parede em branco. Acabaram de acordar, o cérebro está descansado, a mente está limpa, está completamente preparada para um novo dia e em termos de energia física mesmo, estão descansados. Ou seja, estão com as energias repostas, está tudo pronto para receber as informações do novo dia. E eu passava estas horas a forçar mais horas de sono, mais momentos de cama completamente desnecessários, porque já tinha dormido as horas que precisava. Ou pior ainda, ficava na cama, mexer no telemóvel, a ver coisas que não me acrescentavam em nada, e assim passava-se mais 2 horas na preguiça. Esse é um dos erros de que quem está aqui hoje tem clareza na sua ordem de prioridades. Levanta-se tarde, fica no telemóvel, depois vai arrumar a casa e lá para o final do dia vou estudar. Lamento informar-te, mas não vais. No final do dia vais estar exausta, física e mentalmente, vais esticar-te no sofá, vais ver uma série na Netflix e vais pensar, amanhã eu faço. No dia seguinte, novamente a repetição do dia anterior e assim te vês presa numa roda sem saída. Encontra a tua clareza, estabelece realmente o que é importante para ti, para que isso faça parte dos teus dias. É treino? É treino. É estudo? Que seja estudo. Define os teus horários de acordo com essas prioridades. Ai, Karina, mas eu entro no serviço às 7 da manhã, tenho um filho pequeno, tenho que organizar antes de sair de casa, só chego a casa ao final do dia, cansada, depois ainda tenho que fazer o jantar, tenho que cuidar da criança, tenho que preparar as coisas para o dia seguinte. Não tenho tempo. Falta de tempo é falta de prioridade. E levem esta frase convosco. Parece clichê, na verdade até é clichê, não é? Mas todos os clichês têm um motivo de ser e neste caso específico é mesmo verdade. Falta de tempo é falta de prioridade. Quantas vezes tu já adiaste uma tarefa importante, por exemplo, um relatório para entregar no trabalho ou um trabalho de escola mesmo, se fores relativamente mais jovem se ainda estudares, e vais adiante, tens 3 meses para fazer aquele trabalho e tu vais adiando e na véspera tu arranjas tempo, deixas tudo o que tens para fazer de parte, deixas de sair com os teus amigos, deixas de ver aquela série, deixas de ir tomar aquele café com aquela pessoa que até era importante para ti. Se for preciso, até metes aquela tia que veio do estrangeiro e que está cá naquele último dia antes da entrega do trabalho, vais lá, dás-lhe um beijinho e voltas para o teu quarto, vais, pões tudo o que tens planeado para aqueles dias de parte, deixas tudo de lado e vais lá fazer o trabalho e consegues realizar aquela tarefa e consegues entregá-la a tempo e horas. Porquê? Porque naquele exato momento, aquela tarefa tornou-se a tua prioridade e tu arranjaste tempo para o fazer. Portanto, falta de tempo é falta de prioridade. Então, até quando vais continuar com essa história de não teres tempo? Não tens tempo para ti, não tens tempo para as tuas coisas e deixaste-te a ti mesma para segundo plano. Deste modo, para que tu sejas capaz de desempenhar as tarefas que tu consideras importantes ao longo do teu dia, vais precisar de te organizar e de definir as tuas prioridades com clareza daquilo que pretendes alcançar em cada ação que vais desenvolver. Não vais passar uma manhã toda a limpar a casa e se não é isso que te vai trazer o resultado que procuras, obviamente, não é? Atenção, também não é para começares a viver numa pocilga, não é? Vamos aqui encontrar um meio termo. A ideia é realizar pequenas manutenções diárias que te permitam sentir que a casa está suficientemente organizada para que possas desempenhar as outras tarefas com foco e concentração. Por exemplo, todos os dias eu passo a vassoura no chão, limpo o chão do WC, arrumo a cozinha e a sala, assim, limpo a louça, passo um pano nas bancadas. A nível de sala, como tenho as garotas, volta e meia, aparecem aqui uns brinquedos espalhados, então o que é que eu faço? Estico as mantas do sofá, dou uma arrumadela nos brinquedos e está feito. Faço a cama, no quarto, está tudo bem. Não vou gastar 3 horas da minha manhã, 3 horas do meu dia a fazer isto, porque essa não é a minha prioridade. Este é o meu básico e depois, 1 a 2 vezes por semana, faço realmente uma limpeza mais profunda. Lavo e arrumo roupa, troco a areia da gata, por exemplo, e faço realmente uma limpeza mais a sério. Então, é claro que vais ter que ter ordem sobre ti, sobre o teu ambiente, mas, novamente, isso não implica que passes todo o teu dia a organizar o teu ambiente, a tua casa, de modo a que não te sobre nem tempo nem energia para fazeres mais nada. E quem diz organizar a casa diz qualquer outra coisa, diz cozinhar, aquelas mulheres que começam a cozinhar às 8 da manhã e só às 10 da noite é que saem da cozinha. Tratar de roupa.
Agora vou lavar, agora vou estender, agora vou apanhar, agora vou secar, agora vou dar uma volta ao roupeiro. Qualquer coisa, entendem? É organizar-te a ti e organizar o teu ambiente, mas com muito foco e com muita concentração. Mas agora pensem comigo. Talvez até tenhas mais tempo ao final do dia, se fores bem ver. Ao final do dia tenho ali aquelas horinhas em que estou mais livre. Certo, certo. Mas e a energia? Ao final do dia não tens energia. Tempo e energia são recursos escassos. Vão sendo utilizados ao longo do teu dia, não são repostos até ao dia seguinte. Corre bem, se tiveres ali uma alimentação certinha e tudo mais. Por isso, se usas todo o teu melhor tempo e toda a tua melhor energia em tarefas que não te vão trazer aqueles resultados que tu procuras, o que é que te sobra? Entendes? Neste ponto, até me podes dizer, mas eu queria ler mais, queria passar mais tempo de qualidade com a minha família, mas não tenho paciência, não tenho tempo. Queria ser mais produtiva no trabalho, mas parece que estou irritada o tempo todo, porque tenho a sensação de estar sempre a correr contra o tempo. São muitas tarefas e o tempo não chega e o meu chefe anda sempre em cima de mim. Sabes o que é que te falta aí? Clareza. Clareza. Uma das ferramentas com que me fui cruzando ao longo deste caminho de desenvolvimento pessoal, e que certamente é aquela que eu não abdico no meu dia-a-dia, e já vos falei aqui dela no Reel, se não me engano, é a regra de Pareto, a regra 80-20. Mas antes de entrarmos especificamente nesta regra e como é que eu a aplico diariamente na minha vida, vou-vos trazer aqui um exercício para vos ajudar a compreender como é que hão de definir as vossas prioridades e o que realmente vos é importante. Por isso, qual é a vossa prioridade do dia? Ou melhor, o vosso dia perfeito. Aquele dia em que vocês chegam ao final do dia e pensam, nossa, hoje foi um dia extremamente produtivo. Acordei, levantei, fiz isto e aquilo. Ontem fui, fiz aquela outra coisa. Também estava já planeada a fazer. Consegui cumprir todas as minhas tarefas. Foi perfeito. E aqui quero trazer-vos aqui um alerta que muitas vezes nos passa despercebido. Ao definir o teu dia perfeito, vais-te a perceber que não dá para colocar num dia só todas as tuas ideias do que é ser produtivo. Porque, por exemplo, no meu caso, ser produtiva pode ser mais empenhada no meu trabalho, ter mais tempo de qualidade com as minhas filhas, visitar a minha mãe com maior frequência, ou a minha prima, ou a minha avó, desenvolver um projeto paralelo, cuidar mais da minha saúde, fazer mais exercício físico, aprender a dançar, quem sabe, perceberam a ideia? Agora, se eu tentar fazer todas estas tarefas num dia só, não vai resultar. Mas também não os posso simplesmente descartar da minha rotina, do meu dia-a-dia, porque se é aquilo que para mim é ser produtivo, se é aquilo que para mim é um bom dia, porque não tentar investir numa ou noutra que realmente consiga adaptar à minha realidade neste momento, entendem? A ideia aqui é encontrar pelo menos 2 ou 3 prioridades dentro de tudo aquilo que eu pretendo fazer, tudo aquilo que eu considero importante. E nós mulheres temos muitas subtilezas, então temos a nossa mente e queremos diariamente cumprir com diversas exigências de todas as esferas da nossa vida, cumprir bem no trabalho, ir à reunião na escola do filho, ir ao veterinário com a gata, estar bem com o marido em casa, para quem é casado, para quem tem uma relação amorosa, depois ainda passar na casa da vizinha a agradecer porque naquele dia estava a chover e ela apanhou uma roupa e foi uma querida e quero fazer alguma coisa e quero lhe ir lá dar um beijinho. E é assim, somos multifacetadas, sim, queremos sempre fazer mais, mais e mais, mas temos que ter cuidado com isto também. Para vocês terem uma noção, eu sou uma pessoa que até aprende rápido, consigo colocar as mãos na massa, questiono quando não compreendo, consigo adaptar-me rapidamente em diversas situações, mesmo quando algo imprevisto acontece. Não fosse eu enfermeira, não é? Urgências acontecem todos os dias. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que sou multifacetada, que sou capaz de me adaptar facilmente aos imprevistos e que tendo a lidar bem com imprevistos, eu tenho que priorizar diariamente aquilo que é importante para mim. Por mais que eu queira fazer tudo sempre, é importante definir que naquele dia em que nada corre bem, o que é importante que eu não tenha deixado de fazer. Ou seja, vocês levantam-se e pensam, o que é que, se eu não fizer mais nada hoje, se eu tiver feito isto, se eu tiver feito esta tarefa, o meu dia já foi um dia positivo, na verdade. Quais são as tuas prioridades? Se eu não conseguir fazer mais nada hoje, desde que isto esteja feito, o meu dia já valeu a pena.
Para mim hoje esta resposta é muito clara. As minhas prioridades atuais, e não são necessariamente por esta ordem, implicam exercitar-me, quer seja no ginásio, quer seja em casa, e tenho-vos a dizer que ultimamente até tenho sido mais em casa. Eu não consigo passar atualmente um dia sem mexer, sem movimentar o corpo. Nem que seja só fazer uns alongamentos, uns movimentos mais suaves, mesmo aqui no meio da minha sala, porque realmente é importante para mim, para a minha energia do dia a dia, para o meu bem-estar. Além disto, ter aquele meu momento espiritual de manhã, normalmente de manhã, não é? A não ser que eu saia da noite, como foi o caso de hoje, mas cheguei a casa e tratei dessa situação, mas normalmente é de manhã assim que acordo. Vou, faço o meu café, faço a minha meditação, depois sim, movimento o corpo, mas geralmente em termos de meditação e nesta questão de espiritualidade, ultimamente também tenho andado aqui numa fase de estudar um pouco a Bíblia. Sabem que a maior parte das pessoas que me conhecem sabe que eu nunca fui muito de religião ou de expressar a minha fé, mas tem surgido aqui algumas questões curiosas, tenho-me cruzado com algumas questões bíblicas curiosas e tive curiosidade em realmente ler e estudar um pouco a Bíblia, mais nesse sentido de curiosidade, porque mesmo não tendo aquele ímpeto religioso, a Bíblia é um manual de instruções muito interessante para quem esteja disposto a ler e a aprender com as histórias de lá. A minha segunda prioridade, então, acabam por ser as minhas crianças. Sempre que elas estão comigo, eu faço questão de realmente estar com elas, brincar com elas, desenhar, pintar, ler histórias, sessões de manicure, ver um filme e comer pipocas, fazer penteados com tranças e lacinhos e totós e afins que elas gostam. São duas meninas e gostam realmente de pintar as unhas, e no outro dia andava até a mãe com as unhas, uma pintada de cada cor, porque elas pediram e nós chegámos a esse acordo. A Leonor pintou uma mão, a Mariana pintou outra, ficou um mimo. Acaba por ser o meu momento com elas e para mim isso é prioritário na minha vida. A minha terceira prioridade neste momento é o meu trabalho. E o meu trabalho tem várias nuances, desde realmente servir o outro, como professora, como mentora, como enfermeira, como coach, até ao servir-me a mim mesma. O fazer questão de não me sentir burra, e desculpem-me a sinceridade da palavra, mas houve realmente ali um período da minha vida em que eu já estava a trabalhar, em que eu me senti realmente estagnada a nível de aprendizagem de novos assuntos, novos temas, novas conversas. Era sempre a mesma conversa, era sempre o mesmo tipo de interação, os assuntos eram sempre os mesmos e eu senti-me. Não, é que nem foi estagnada, eu senti-me, eu estava aqui neste nível de inteligência, de aprendizagem, de conhecimento e de repente fui-me sentindo por aí abaixo. E as conversas realmente eram sempre em torno do mesmo. As pessoas mudavam, conversas eram sempre as mesmas. E foi uma das piores sensações da minha vida, aquela sensação de nem para a frente nem para trás. E naquela altura prometi a mim mesma que iria evitar a todo o custo voltar a sentir-me daquela forma. Então, para mim, é realmente importante estudar um tema do meu interesse diariamente. E pode ser através de ler um livro, ouvir um podcast, ou até ver um filme, uma série, algo que realmente desperta o meu interesse e que é feito com aquele intuito. Ou seja, não chego a casa, não ligo a televisão e começo a fazer zapping até encontrar um filme que, olha, deixa lá ver o que é que está aqui a dar. Não, eu normalmente pego e vou e estudo e quero ver este filme. E defino aquele dia para ver aquele filme, por exemplo. Esta terceira prioridade, este ponto de me desenvolver também, vai sempre reverberar em que eu sirvo na verdade. Tudo aquilo que eu adquiro de conhecimento, de ferramentas, de estratégias, acabo por experimentar em mim mesma, por testar em mim mesma, e aquilo que resulta comigo eu depois trago aqui para vocês também. Isso demanda tempo, e existe tempo porque eu tenho um compromisso com o meu trabalho, de fazer as coisas da melhor forma possível, entregar o melhor com excelência e compromisso, não é fazer por fazer. E então toda a minha rotina diária, semanal, mensal, acaba por seguir esta ordem de prioridades. Eu mesma, o trabalhar a minha energia, o trabalhar o meu corpo, o trabalhar a minha espiritualidade, as minhas filhas, a minha família, direta neste caso, e o meu trabalho. E então vou dar-vos aqui um exemplo. Acordei, faço a minha meditação, o meu exercício, primeira prioridade, check. Entretanto, estive com as meninas, deixei-as na escola, segunda prioridade, check. Pego e sigo para o trabalho, a caminho da terceira prioridade. Estou a chegar ao trabalho e recebo uma chamada de uma amiga a convidar-me para sair ou uma mensagem a dizer que quer conversar comigo, que precisa desabafar comigo, precisa de falar comigo.
e quem me conhece e já tentou fazer este tipo de coisas, sabe que dificilmente essa conversa vai acontecer naquele momento. Sabe, primeiro, porque eu não vou responder. Eu até posso abrir a mensagem, mas o que vai acontecer, e digo-vos já, e não me levem a mal porque não é nada pessoal, o trabalho é uma das minhas prioridades e depois é assim, não sendo prioritário para mim, o que é que acontece? Eu até vejo a mensagem e penso assim, eu depois já respondo. Não respondo. Não respondo e nem sequer é por mal, é mesmo porque acabo por me esquecer, porque não sendo uma prioridade para mim, acaba por se esvair da minha mente. Pode acontecer eu chegar a casa, se eu não tiver efetivamente aberta a mensagem, por exemplo, no caso do WhatsApp, e tiver lá a notificação, até pode acontecer eu ver e abrir e responder. Mas ainda ontem, minha prima me mandou uma mensagem a pedir uma opinião sobre uma situação dela, profissional e bastante interessante, e eu abri e não lhe consegui responder no momento porque estava no trabalho, e o que aconteceu ali foi que eu me esqueci. Só lhe voltei a responder hoje de manhã quando ela me voltou a questionar: olha, afinal o que é que achas? Não foi por mal, mas realmente acontece. E essas pessoas que me são mais próximas sabem que se for um assunto realmente importante, liguem-me. Liguem-me porque mesmo que eu não possa atender naquele momento, que também pode acontecer, assim que eu tiver um momento eu pego e retorno. Porque vai-me ser mais difícil esquecer de retornar uma chamada do que de responder uma mensagem. É garantido. Não sou de ficar horas na conversa nos grupos do WhatsApp, porque isso efetivamente não está nas minhas prioridades. A minha rotina de hoje gira em torno das minhas 3 prioridades, dessas minhas 3 prioridades que vos trouxe aqui, e de saber exatamente onde eu quero investir o meu tempo baseada nessas prioridades. É fundamental e é a clareza que te falta para aumentar a tua produtividade. A produtividade não é só sobre estudo, nem sobre trabalho. É sobre ter qualidade de vida baseado naquilo que é importante para ti. Uma pessoa que não sabe quais são as suas prioridades do dia, o que deve ir em primeiro, em segundo, em terceiro, isto tem que ser uma regra na tua vida. Vão haver exceções, obviamente. Vai haver dias em que não vais conseguir cumprir um ou outro ponto, mas são exceções e não podem ser a regra. Uma pessoa que não sabe quais são as suas prioridades a cada dia é uma pessoa que tem uma rotina improvisada e que faz a regra que vos falei lá em cima do 80-20 de uma forma completamente distorcida, mesmo sem ter essa consciência. Esta regra de Pareto, a regra 80-20, como vos vou falando aqui, diz-nos que 20% dos teus esforços traz-te 80% dos teus resultados. Ou seja, e esses resultados e esses esforços podem ser positivos ou negativos, portanto serve para tudo. Aplicando isto na minha vida, por exemplo, eu sei que 80% do meu tempo deve ser usado para as minhas prioridades. Fazer aquilo que tenho que fazer diariamente. E 20%, eu uso 20% do meu tempo às minhas distrações. Porque toda a gente se distrai. Ninguém é 100% focado em nada, sempre. E quem vos disser o contrário está-vos a mentir. Ninguém consegue estar focado 100% o dia inteiro, a vida toda, sobre um assunto, sobre um tema, sobre um trabalho, sobre o que for. Toda a gente precisa de se distrair. É uma forma de descanso cerebral também, a distração. E por isso, efetivamente, é importante haver momentos de distração. A diferença entre mim hoje e vocês neste momento é que eu sei exatamente quais são as minhas prioridades. Tenho clareza sobre isso. E dificilmente as minhas decisões diárias irão num sentido que não me conduz onde eu quero chegar. Ou seja, eu sei que 20% do meu tempo vai ser dedicado a distrações, portanto eu sei exatamente quando é que eu me vou distrair, em que momento do meu dia é que eu me vou permitir fazer isso e fazer isso sem culpa. É chegar a casa e sentar-me no sofá e estar ali, toque, 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 toque. É chegar a casa com as garotas, acender a televisão e estar para aqui a ver bonecos com elas. Sim, porque também acontece. Eu também vejo bonecos de vez em quando, muitos. Principalmente de Louis. E pouco mais do que isso. E geralmente distraio muito com elas, nesse sentido. O problema das pessoas hoje em dia, basicamente, é que seguem esta regra de forma inconsciente, de uma forma muito distorcida. Sendo que 80% do seu tempo é para a distração, e logo no início do dia acordam de manhã e começam logo no telemóvel ou ouvir música e depois vão e depois começam a falar com o amigo e depois começam a combinar não sei o quê e entretanto já se atrasaram para o trabalho. E 20% daquilo que deve ser feito.
daquilo que devem realmente fazer ao longo do seu dia para chegar àquele objetivo, que tanto toda a gente tem objetivos e toda a gente quer chegar a um sítio e toda a gente quer ser rico e ter um carro XPTO e ter uma casa maravilhosa e ter um tempo para sair com os amigos e para estar com a família, mas a verdade é que 20% do tempo da maior parte das pessoas é dedicado efetivamente a esse caminho, enquanto 80% é dedicado às distrações. E depois, esses 20% que a pessoa faz, ainda faz mal, ainda faz a reclamar, faz mal feito, só por fazer e, pasmem-se, ainda depois vem reclamar dos resultados, não é? É claro que não vai resultar, é claro que vai dar asneira. Faz pouco e faz mal feito, estão à espera exatamente do quê? Entenderam? Por isso, um conselho e uma tarefa. Saber exatamente quais são as vossas prioridades. Pega num papel, pega numa caneta, num caderno que seja, e escreve. A minha prioridade número 1 é esta. Escreve e organiza-te. Por exemplo, eu normalmente acordo pelas 5h30. Quando comecei a acordar a esta hora, foi porque realmente senti aquela necessidade de ter um tempo para mim antes das meninas acordarem. E elas acordam normalmente, num dia bom, por volta das 6, 6h30. Mariana até acorda um bocadinho mais cedo que a Leonor, mas ainda me dá ali uma margenzinha de meia hora. E eu senti esta necessidade de acordar um bocadinho antes delas para ter aqui um tempinho para me exercitar, um tempinho para a minha alma encarnar no meu corpo quando eu acordo de manhã, antes de encarar o mundo para um começo de um novo dia, entendem? Mas para chegar a esta conclusão, como é óbvio, eu fui vendo e fui experimentando o que é que melhor se adaptava a mim e aos meus objetivos e à minha realidade de vida e ao meu ambiente. E é isto que eu vos estou a pedir para vocês fazerem. Escrevam num papel as vossas prioridades e as vossas opções para gerir a vossa rotina de acordo com essas prioridades. E vão experimentando, vão se conhecendo, vão vendo o que funciona convosco. Garanto-vos, quando encontrarem o vosso ponto, é libertador. O despertador ainda nem tocou e já vocês saltaram da cama. É assim uma cena mesmo impecável. E não, ninguém tem que acordar às 5h30 da manhã ou às 5 ou sequer às 6, ok? Isto são exemplos que eu estou a dar com base naquilo que eu faço atualmente. O que vocês têm que fazer basicamente é adaptar os vossos horários e a vossa rotina à vossa realidade de vida e gerir tudo isso em redor das vossas prioridades. Por exemplo, se tu és uma pessoa que só faz turnos da noite, obviamente não vais levantar-te às 6 da manhã, como é óbvio, não é? Até porque provavelmente essa hora ainda estás no trabalho. Mas é gerir as tuas prioridades de acordo com a tua realidade de vida. No meu caso, na minha casa, é assim que tem funcionado. Então, tu tens que saber quais são as tuas prioridades, qual a ordem delas. Por exemplo, eu tenho que estudar, a minha prioridade número 1 é estudar. Ok, então vou estudar agora. Então eu pego no meu caderninho e tal. Olhem, até tenho aqui o meu. Pego aqui no meu caderninho, bonitinho. Vou, toda catita, pouso o caderno na mesa, faço o meu café, abro o caderno, cai uma mensagem daquela amiga que diz-me assim, olha, estás livre hoje? Tenho agora 2 horinhas antes de trabalhar, preciso tomar um café contigo. Ou então olho para a máquina, para o cesto da roupa e lembro-me que tenho roupa suja para lavar. Epá, e é neste momento que tu tens que decidir ou segues as tuas prioridades ou vais ceder aos acasos da vida. Porque a partir do momento em que tu tomes aquela decisão de é agora, vou fazer isto diariamente, vou acordar todos os dias às 7 da manhã, vou estudar durante 30 minutos, focada, concentrada, aqui nada me vai mover. Tenho uma má notícia para ti. A vida vai testar. A vida vai testar essa decisão. E vai pôr à prova se realmente tu decidiste ou se estás só a falar da boca para fora. Entendes? E é nestes momentos que tu vais precisar realmente de fincar o pé à vida e dizer-lhe, não, vida, eu decidi que vai ser desta maneira, então eu digo, olha, desculpa, mas realmente hoje eu não consigo neste horário, mas conseguis mais tarde, marcamos mais tarde, ou marcamos no tal dia a tal hora, com mais antecedência, por exemplo. Ou então vais simplesmente ceder às tentações da vida e a vida pensar assim, viste, apanhei-te, afinal ainda não tinhas decidido coisa nenhuma. Portanto, é assim. E é isto que eu vos quero aqui deixar também em jeito de reflexão. Com isto, peço desculpa, perdi aqui a minha linha de raciocínio. Com isto, o que eu vos tenho a dizer é, portanto, tu vais ter que decidir se sim ou se não, se vais tomar a tua decisão de forma assertiva e se vais manter a tua posição perante a vida, ou se simplesmente vais deixar levar pelos acasos. Porque depois o que vai acontecer é o seguinte, o tempo vai passando
e tu dás novamente por ti nos 80-20 distorcidos. 80% de distração, 20% de produtividade. E quem não prioriza aquilo que deve, quem se distrai facilmente, quem vive nessa regra distorcida, quem vive uma vida completamente improvisada, hoje acorda às 6, amanhã acorda às 8, no dia a seguir acorda às 11 da manhã, levanta-se hoje e pensa, será que eu vou fazer compras? Será que eu vou arrumar a casa? Será que vou ao ginásio? Não há uma constância, não há uma consistência e, consequentemente, não vai haver um resultado palpável a curto, médio ou sequer a longo prazo. Por isso é que é importante tu teres uma rotina que te sirva e que sirva aos teus objetivos, para que consigas realmente alcançá-los e tirá-los do mundo dos sonhos, do papel e possas trazê-los para a tua realidade. Isso só é possível com disciplina, com constância, associadas à organização de uma rotina diária, uma definição clara de objetivos e de prioridades diárias de vida. Tudo isto muito bem definido. Portanto, clareza sobre aquilo que tu queres alcançar, clareza no papel sobre as tuas prioridades. No meu caso, sou eu mesma, é a minha família e é o meu trabalho. Podem ser outras coisas, pode cada pessoa, é uma coisa pessoal, cada pessoa tem as suas prioridades, portanto vais ter mesmo que decidir e conhecer-te para poderes definir essas tuas prioridades e gerir a tua vida em torno dessas prioridades, desses pontos que são realmente importantes para ti e que fazem o teu mundo girar. E hoje, basicamente, é isto que eu vos trago, é isto que vos deixo aqui como reflexão para esta sexta-feira. Obrigado por estarem aí. Não se esqueçam, na próxima semana, sexta-feira, à 1 da tarde novamente, e se entretanto quiserem conversar mais um bocadinho sobre este tema, sobre qualquer outro tema, vão falando um bocadinho lá pelos stories, vão lá falando, vão contando as vossas perspectivas e as vossas conclusões sobre este assunto. Certinho? Obrigada por estarem aí e até para a semana.